Vocês sabiam disso? Ou não? Quando vocês estão lá dentro da barriga da mãe, vocês já têm o primeiro contato com a música, que é o ritmo do coração da mamãe. Então, quando o coração começa a pulsar, a gente já tem o primeiro contato com a música ali. Então, esse é o primeiro contato, né? Dentro da barriga, dentro da gestação, a gente já passa a ter esse contato musical ali. Porque o coração ele está batendo o quê? O ritmo, o pulso. Está pulsando ali, né? Então, gente, por isso que eu falo com vocês o seguinte, eu tento trazer para minhas aulas, desmistificando, né, o fato de ter gente, pessoas que acham que para tocar música tem que ter dom. E na verdade não é. Todo mundo é capaz de aprender a tocar música, desde que seja novo, desde que seja mais velho, desde que tenha instrumento. Uma outra coisa que eu fiquei preocupado aqui foi que alguns apresentantes falaram assim, ó, eu não toco nenhum instrumento, mas eu canto. A voz é um instrumento e foi um dos primeiros instrumentos musicais, foi a voz. O homem começou o quê? Era imitar os sons da natureza, imitar os sons dos bichos através de quê? Da voz. E aí, depois, a necessidade de fazer instrumentos musicais para poder continuar essa imitação. Vocês vejam lá a tribo indígena, por exemplo, eles têm a necessidade de imitar o som da natureza para a própria caça, né? Então eles vão fazer apitos de pássaros de diversas formas para poder atrair essa presa para eles poderem estar ali, né, se alimentando. E dentro da sua cultura existem o quê? Vários instrumentos musicais que eles, por estar ali, né, falando um pouquinho de filantropia, eles estão ali naquela tribo, naquela parte indígena ali, e eles têm a música deles. Então a gente percebe que a música, ela existe há muitos e muitos anos. E um dos principais intuitos da música é para, sem dúvida, chegar ao êxtase de uma coisa superior. Ou seja, a gente utiliza as músicas, os nossos ancestrais utilizavam a música para poder louvar alguma coisa superior, qualquer que seja a sua religião. Então esse contato da música é o quê? Divino. A gente tem esse contato divino com a música nos proporciona isso. Então por isso que música é sentimento, música mexe com o coração, por isso que música a gente arrepia quando a gente sente a verdadeira música, e por isso que a música é tão importante na nossa vida. Hoje em dia a gente tem na faculdade musicoterapia, porque foi descoberto que através da música a gente consegue melhorar o estado de humor, melhorar a questão do estresse, a questão do nervosismo, através da música. Então, a música nos reflete e nos faz viajar, né, nesse êxito. E agora uma coisa muito importante, a partir do momento que você se torna músico, uma coisa até que eu falei com o Marcelo, ele falou assim, traz um aluno para mim. Não, eu falei, eu vou trazer músico. Não, Marcelo, eu trato o meu aluno como músico. A partir do momento que você conhece música, você é músico, porque você nunca mais vai ser um ser humano igual a ele, aquele que não conhecia antes. Então, a partir do momento que você torna... eu vou tirar essa máscara. Gente, pode tirar, quem quiser tirar, tem álcool gel aqui em tudo aqui, tá? Passei em todo lugar. Pode ficar tranquilo. Não dá pra falar com esse negócio toda hora caindo, não. A gente entende os repórteres agora, né? Então, o que acontece? Uma das coisas muito importantes, né, é você ter esse contato, né, com a música de uma forma bem direta. Mas vamos lá, vamos seguir o raciocínio aqui. Então, gente, o fazer música, o pegar a música, é você descobrir um outro universo. Então, aquilo que eu falei com vocês, a partir do momento que vocês têm o contato com a música, você já não é mais um ser humano comum. Você já é um ser humano diferente, tá? Contando um pouquinho da minha história, eu comecei a estudar música desde quando eu estava na barriga da minha mãe, ou seja, desde quando eu era novinho, que eu escutava o coração da minha mãe, a música ali,
Eu sou neto, né? O pai da minha mãe era músico de banda, então ali eu já tive meus primeiros acordes quando eu tinha 3 anos. Eu tinha um CD, um vinil que meu avô colocava lá, que eu adorava, né? Escutava. E depois minha irmã me incentivou a tocar flauta doce. Foi o meu primeiro instrumento musical que eu aprendi. Muita gente acha que isso aqui é um instrumento de brinquedo, mas não é não, tá? É um instrumento sério, um instrumento que toca como qualquer outro instrumento. E é um instrumento musicalizador, que ajuda a pessoa a tocar por ser fácil e acessível, tá? Então é um instrumento muito importante. E aí eu comecei a minha trajetória, né, como músico, a partir dos 7 anos, que eu ganhei minha primeira flauta doce. Depois, aos meus 12 anos, eu comecei a tocar percussão. Aí depois o meu sonho era tocar clarineta. Mas toda banda de música é assim, você chega para tocar, nunca tem um instrumento que você quer tocar. Sempre você fica com o instrumento que tem ou que a banda necessita, e realmente tem que ser assim. É assim que funciona a banda de música, né? Então, o instrumento que tinha para mim na época era uma flauta transversal, e eu era apaixonado com o clarinete, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E aí eu peguei o clarinete, mas 5 anos depois, eu comecei em 91 com a flauta transversal, com a percussão, 93 com a flauta transversal, e em 96 eu fui para a clarineta, que era o instrumento do meu sonho. Cada um tem o seu instrumento do sonho, né? A voz também é um instrumento, né? A flauta, o piano, o violino, cada um tem o seu instrumento. Tem pessoas que querem ser multi-instrumentista, né? Importante isso também. Eu tenho uma figura que com certeza ele deve conhecer demais, que eu já tive a honra de participar e tocar com ele, que é o Hermeto Pascoal, multi-instrumentista. Procura Hermeto Pascoal na internet que você vai conhecer o cara. É um cara assim fantástico na música contemporânea, né? E principalmente na música nordestina, né? Música que trabalha a escala mixolídia. Então tem muita coisa legal de Hermeto Pascoal. Eu tive a oportunidade de conhecer e levar meus alunos para tocar com ele. Então, voltando, né? Comecei o meu estudo com clarineta. E aí, quando eu estava na 7ª série do ensino fundamental, eu já estava tocando clarineta, e naquele momento eu falei que eu ia ser músico profissional e que eu levaria a música a sério, quando eu estava na 7ª série do ensino fundamental. E aí eu comecei a minha trajetória como músico. Eu lembro até hoje, quando eu ganhei meu primeiro instrumento, foi uma clarineta, que na época custava aproximadamente 6 salários mínimos daquela época. Então hoje, 6 salários mínimos é em torno aí de quê? Quase R$7.000 ou R$6.500 hoje. Então você pensa bem, uma mãe que ganha salário mínimo comprar um instrumento de R$6.000 para o filho. Isso na família foi um caos, porque muita gente falou assim: não, mas você vai comprar um instrumento desse preço para esse menino, ele vai pegar o instrumento e vai julgar aí, daqui a pouco não vai ter instrumento. E acabou que eu dei o troco, porque eu comecei a estudar, e daí eu comecei a ter contato com músicos na minha cidade e comecei a fazer a minha trajetória musical com o professor Daniel Godoy, num projeto cultural que acontecia na minha cidade, né? Através dos projetos. E aí eu tive o meu primeiro contato com a vivência musical profissional, né? E aí eu comecei a estudar para poder prestar o vestibular para a música, porque eu coloquei isso como profissão. E naquela época que eu coloquei isso como profissão, o músico, infelizmente, era tratado como pessoa que não era profissão. Até hoje a gente chega em algum lugar, né, e vai lá para comprar alguma coisa, e fala: qual que é essa profissão? Eu falo: sou músico. Ah, é músico? Mas tem uma outra coisa. Não, eu sou músico. Aí que eu falo para a pessoa assim: não, eu sou bacharel em música, sou pós-graduado em música, sou licenciado em música. Aí a pessoa já, né, fala assim: não, então agora eu começo a entender. Ah, mas você toca o quê? Você toca todos os instrumentos? Não, não toco todos os instrumentos, né? Queria ser multi-instrumentista, mas infelizmente a música, ela permite que a gente toque bem um instrumento só, e eu vou explicar por que depois, tá? Uma coisa importante, né, foi ter uma referência de professores. Então todo mundo tem que ter uma boa referência. Não é menosprezando o músico autodidata, mas a gente tem que ter referências, né? Nem que seja você
e uma outra pessoa que esteja, né, tocando. Agora, referência, gente, é diferente de comparação. Preste bastante atenção nisso. Referência é diferente de comparação, tá? O que é referência musical? É você ter um músico de referência, escutá-lo, aprender com ele, mas você saber que nunca você vai ser ele. Porque cada um tem uma linha de tempo diferente. A música é como se fosse uma identidade, cada um tem a sua. Existem milhões de flautistas, existem milhões de clarinetistas, existem milhões de percussionistas, mas nenhum é igual ao outro. Todos têm a sua particularidade. Um toca de um jeito, o outro toca de outro, e a gente não menospreza nenhum deles. E por que eu falo com vocês para vocês não se equipararem a eles? Pelo fato de cada um tem um grande personagem aí, que é o Schwank. Ele inventou uma tabela que é uma espiral, onde ele classifica a evolução dos músicos, né, da música, e qual estágio que você se encontra. Então, eu me encontro no estágio, o Iago se encontra em outro estágio. O tempo dele de vida é menor do que o meu tempo de vida é maior e assim vai. Então eu não posso me comparar a ele, nem ele a comparar comigo. Por quê? A verdadeira comparação você tem que fazer com você mesmo. Igual, eu esqueci o nome, seu nome? Jorge. Jorge, quando você estava lá na 7ª série, você tocava Haydn, tocava piano bem? Não? Você começou a tocar a partir de qual ano? 2017. De 2017. Então a sua verdadeira comparação é o que você começou a tocar, o que você está tocando agora e o que você tocava lá em 2017. Então aí você começa a comparar você com você mesmo. Nunca com seu colega, nunca com seu amigo, nunca com outra pessoa a não ser você mesmo. Então a verdadeira comparação musical é o que eu cantava. Será que eu cantava essa música antes? O que eu estou cantando agora? Será que eu tive um desenvolvimento musical ou não? Então a comparação ela é feita com vocês mesmos. E aí eu comecei a minha trajetória musical, né? Estudando a clarineta, estudando com o professor. Meu professor era de referência, né? Era um professor da Polícia Militar. E hoje em dia a gente acha que músico, né, não tem caminho? Tem sim, é uma profissão digna. Eu ganho dinheiro com música, sempre ganhei minha vida inteira. Eu tenho tudo que eu tenho devido à música. Então, para quem quer se profissionalizar, é um caminho assim em expansão muito grande. Mas exige que você tenha disciplina, exige que você tenha estudo e exige que você tenha todo um preparo, assim como um atleta. É a comparação que eu falo. Você quer ser músico profissional? Beleza, então você vai ter que estudar muito. Vai ter que estudar, vai ter que ter tempo de estudo, porque não é brincadeira. Agora vocês me perguntam assim, mas eu que sou mais velho, tem como eu ser músico profissional? Ainda dá tempo? Isso depende de você. Se você quiser, tudo depende de você. Igual tem um amigo meu que começou a estudar com 26 anos. Hoje ele está na Orquestra Sinfônica da Paraíba. Vizinho da, sei lá, Maranhão. Orquestra Sinfônica da Paraíba. Ele começou a estudar com 26 anos. E se ele fosse depender de um italiano que veio dar um masterclass no primeiro encontro internacional de bandas que teve na UFMG, ele não tinha seguido clarineta, porque o cara chegou perto dele e falou assim, o professor italiano, você não tem mais idade para poder tocar esse instrumento, você tem que desistir da música. E ele saiu todo cabisbaixo, e ele começou a perguntar isso para aquelas pessoas que estavam lá, e aí teve um professor que falou com ele que não tem nada a ver isso. Que ele é capaz de tocar independente da idade dele. Então, por isso que eu trago isso para vocês. Agora, tem uma certa vantagem. Aquela criança que é incentivada musicalmente dentro da barriga da mãe, porque a gente começa a fazer um trabalho musical a partir da gestação. E como que é isso? A mãe escutar música tranquila, escutar música
erudita, né? O Jorge falou música clássica, que ele adora música clássica, né? Só que o que acontece? Quando ele fala música clássica, a gente tem dois problemas. O primeiro problema é que a gente tem o classicismo como período musical. A gente tem a Idade Média, a Renascença, depois o Barroco, aí depois nós temos o período clássico, e depois a gente tem o Romantismo, e hoje a gente tem o contemporâneo, né? Que é o moderno, certo? Então, o clássico pode ser um período, e o clássico também pode ser aquilo que é de mais especial. O que é de mais especial? Quando eu falo assim, ó, o clássico do futebol mineiro, Cruzeiro e Atlético. Isso também é clássico. A gente pode ter esse outro entendimento. Mas quando a gente fala de música, é bom especificar. Música erudita, porque quando você fala clássico, você fala de um período. E às vezes aquele período que você está tocando, o compositor, não corresponde àquela música. Então, o que é música erudita então? É a música antiga. Então, tudo que se refere a erudito é antigo. Então, quando você fala música erudita, você se está referindo àquela música de 200, 300, 400, 500 anos atrás. Por isso que a gente fala erudito. Não, fulano de tal é erudito. Por quê? Porque ele é antigo. Entendeu? Então, a gente não refere a música ao período, a não ser que você esteja tocando no período clássico. Eu vou tocar o primeiro movimento de Beethoven, clássico. Vou tocar o primeiro movimento de Schumann, romântico. Vou tocar Chopin, romântico. Vou tocar Bach, barroco. Vou tocar Vivaldi, barroco. E assim vai, né? Na trajetória da música a gente tem isso. Então, cuidado ao se referir ao termo clássico, porque o clássico ele pode referir no que é mais especial, o que é mais importante, pode referir ao período da música, tá? E aí, turma, eu comecei então, né, nesse processo de aprendizado, e teve uma pessoa que foi fundamental na minha vida, na minha decisão, que me ajudou demais no meu processo de escolha, foi um moço daqui de Matheus Leme. Então começa a minha ligação com Matheus Leme a partir de lá de trás da música, com o hoje doutor e professor da UFMG, trombonista Marcos Flávio, que mora aqui, ó, morava aqui nessa rua aqui em cima, aqui subindo aqui, ó, essa rua que corta aqui lá em cima, filho do Eustáquio, da dona... esqueci o nome da mãe dele. Desculpa, tá? Desculpa, mas esqueci o nome da mãe dele. E ele, como ele já estava na universidade, ele me deu todas as dicas. Fábio, você vai ter que estudar isso, isso e isso. Porque na faculdade, a gente infelizmente não aprende música. A gente já tem que entrar sabendo tocar música. E é diferente. Porque música exige que a gente tenha um conhecimento prévio para poder fazer a faculdade de música, vocês sabiam disso? A gente não aprende o ABC musical dentro da faculdade, né, Gabi? A gente já tem que ter o conhecimento antes para poder fazer o vestibular. E geralmente o vestibular de música exige que vocês tenham os estudos, que são as peças de confronto. O que são as peças de confronto? Aquela peça que vai confrontar com todos os estudantes de música. Então, por exemplo, se você for fazer um vestibular na UFMG, na UENG ou qualquer outra universidade, você vai ter que fazer uma prova de música onde que eles vão te cobrar a percepção musical. O que é a percepção musical? O entendimento auditivo da música. Perceber a música auditivamente. E vai ter que tocar as partituras. Geralmente no vestibular eles já disponibilizam as peças de confronto. Então já tem lá de flauta, de clarineta, de trompete, de percussão, de canto, de todos os instrumentos já está disponível lá. Aí você que vai escolher esse tipo de música, né? Hoje em dia, gente, a faculdade, né? Ela está muito ampla. Antigamente a faculdade de música era só erudita. Só erudita. Então você ia lá para a faculdade de música, você não aprendia nada de popular. Você chegava tocando seu popularzinho lá,
os professores já te cortavam você ali. Era dureza, né? Era só erudito. Agora hoje não, hoje, graças a Deus, mudou muito, né? Porque culturalmente falando, o Brasil é muito rico musicalmente. Então, hoje em dia a gente tem o caminho erudito nas faculdades de música, mas a gente tem música popular também. Então, se você quiser fazer música popular, estudar graduação de música popular, você pode. Se você quiser fazer musicoterapia, você pode. Aí a musicoterapia você vai trabalhar mais na questão, né, psicológica, mais voltada para a área da medicina, né? E assim vai. E aí vocês têm as peças, tem tudo lá. É só vocês entrar no site tanto da UFMG quanto da UENG. A UFMG é a Universidade Federal de Minas Gerais, onde que o Iago estuda, e a UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais, que também é duas universidades públicas e gratuita, tá? Então, gente, cada dia que passa, eu acabo quebrando esses mitos. Mito de falar com que as pessoas não têm condição de aprender música, todo mundo é capaz, independente de idade, tá? O que vai diferenciar é que quando começa-se criança, ela vai ter mais oportunidade. Ela vai ter mais oportunidade porque a mente de uma criança, de um adolescente, é diferente do pensamento e da mente de um adulto. Por quê? A criança ela não tem aquela maldade que o adulto tem. Maldade de quê? Maldade de conta para pagar. Maldade de cuidar da família, né? Se tem um filhote aí, você tem que cuidar dele. Você tem que mandar ele para a escola. Você preocupa com ele. Já a criança não. A criança não tem essa preocupação. Então, por isso que o aprendizado da criança é muito mais prático. Eles aprendem muito mais natural. Então, quanto mais cedo você estiver na música, melhor. Quanto mais cedo você iniciar, melhor. Agora, se você está aí numa certa idade e quer começar, nada impede que você comece. E aí, agora eu vou voltar para o Jorge. Até o final da aula eu decoro o nome dele. Gente, eu tenho um péssimo... O Jorge, quando começou a tocar, ele teve ali uma certa experiência de nervosismo, né? Isso é natural, gente. Isso é natural. Nós, artistas, né? Eu falo a música como arte, como artista, a gente tem que acostumar a isso, a enfrentar essas coisas. Então, eu falo que o primeiro enfrentamento que a gente tem é a exposição. O que é exposição? Você se expor a alguém. E quando você é músico, né, que a família descobre que você é músico, o pai e a mãe, né, sempre vai colocar o filho ali numa saia justa. Será que é bom? Será que não é? Até que ponto que é bom fazer isso, até que ponto que não é. Se for um menino extremamente tímido, não é legal que o pai force a barra. Porque às vezes isso pode ser um problema. Porque a timidez dele ali na frente do pai, ele comporta de um jeito. Fora, quando o pai não está presente, é de outra forma. E às vezes o pai impõe que ele toque, às vezes ele vai causar um trauma ali para ele e ele não vai querer tocar mais. Vocês entenderam? Então, dentro de casa, a gente pode incentivar. Incentivar de que forma? Deixa o filho à vontade. Se ele quiser tocar, ele toca. Se ele quiser apresentar, mas não pressione ele a tocar. Deixe ele tocar naturalmente. Deixe ele cantar naturalmente. Cuidado com os elogios. Porque às vezes o pai e a mãe falam assim, nossa, meu filho toca demais. Não, mas ele toca muito. Não, mas ele toca demais. Mas o pai não teve nenhuma formação musical e ele não sabe nenhuma música. Aí o pai cria aquela expectativa, aí vai fazer um workshop, vai fazer uma coisa e passa vergonha lá. Por quê? O cara lá falou que eu não toco tanto assim não, porque o pai às vezes colocou tanta coisa na cabeça da criança e a criança se saiu de lá como um super-herói, achando que tocava, mas a realidade é outra, porque o pai não teve uma experiência musical. Então, muito cuidado com isso. A segunda coisa é o seguinte, o nervosismo, ele é natural. Todo mundo fica nervoso. Eu estava assim, muito nervoso. Eu virei pro Iago e falei, Iago, quem que é esse Marcelo? O que eu estou fazendo aqui?
Você vai palestrar aqui, Iago? Porque o Iago é meu aluno, né? Ex-aluno e aluno até hoje, né? Então, o que que acontece? Como que é isso aqui, Iago? Como que vai funcionar? Mas o que que acontece? Acaba que a gente vai criando uma certa experiência. Eu tinha um certo receio disso aqui, detestava. Agora com esse negócio de pandemia, eu tô adorando. Mudei até minha voz. Tô falando mais calmo, tô falando mais tranquilo. Isso aqui agora para mim já não é empecilho. Eu já não saio correndo do microfone. Então o que que acontece? O nervosismo, ele vai acontecer com todo mundo, mas ele tem um período de pico e depois ele vai acalmando. Então uma dica que eu dou para você, Jorge, aí ó, acertei seu nome, é sempre antes de tocar, respirar. Ah, mas eu não toco instrumento de sopro. Ah, eu não toco, eu só canto. Ah, eu só toco percussão. O percussionista tem que respirar. O violonista tem que respirar. O pianista tem que respirar. Ah, mas por quê? Porque você vai acompanhar um cantor. A música, ela foi feita de frases. Assim como as frases são feitas. Hoje o dia está ensolarado. Iniciei uma frase, terminei. A música também é. É o ponto de quê? De respiração. Então vocês têm que respirar muito. E vocês sabiam que respirar acalma? Meditação. Por isso que eu falo que os indianos, né? Os orientais aí, ó, eles estão no caminho certo com as técnicas de respiração. Por quê? A respiração é tudo, gente. Você respirar bem, você conseguir respirar tranquilamente, isso vai te dar uma calma. Então, quando estiver nervoso, Jorge, respira. Fundo e solta o ar devagar. Respira. Quando você assiste aqueles desenhos que falam assim, ó, conta de 1 até 10, né? Eu sou professor também, que eu sou pedagogo. Então, quando o aluno está com aquela fúria, que você está querendo pegar o pescocinho dele assim e apertar, aí você conta até 10 e respira, que tudo passa. Você entende? Então, essa é uma técnica infalível. Respiração. E aí você respira tranquilamente e toca seu instrumento. Isso é treino, tá? Quanto mais você se expor, mais você vai trabalhar na performance. Então, não fuja deste medo. Encare ele de frente e apresente. Igual, por exemplo, para mim poder tocar aqui para vocês, dependendo, tem tempos que eu não pego na flauta. E muito tempo ainda que eu não pego clarineta, que eu estou de aparelho. Então, mas dá para tocar, dá para fazer, posso arriscar. Corro o risco? Corro. Posso pagar o mico? Posso. Mas eu nunca vou deixar de tocar, mesmo pagando o mico. Por quê? Eu sou artista. E além de ser artista, o que eu sou? Ser humano. Então, todo ser humano é passível de quê? De erros. Então, gente, a gente tem essa lição de que você é ser humano e vocês são passivos de erro, já é um ponto positivo aí, né? Para a gente poder encarar isso. Então, se eu vou começar uma vida profissional, eu tenho que estudar muito para que eu erre menos. Mas errar, todo mundo vai errar. Você pode errar menos do que aquele que não estuda. Mas errar, todo mundo vai errar. Vai trocar um ritmo. Por quê? Você é ser humano. Às vezes você não está naquele clima. E às vezes você tem que fazer um concerto. Às vezes, por exemplo, eu já passei por dor de perca, já perdi meu pai e minha mãe, meu pai com 20 anos, aliás, meu pai quando estava com 19 anos e minha mãe estava com 21, então eu perdi meu pai e minha mãe muito cedo, e eu era músico, eu estava estudando, eu estava fazendo faculdade, eu estava iniciando na música. Isso era um problema que influenciou em mim? Claro que sim, eu sou ser humano, eu tinha que fazer prova na faculdade, e aí? Como que eu lidei com isso? Você entende? Então, isso é coisas que todo mundo vai passar. Às vezes você vai estar feliz demais, às vezes você vai estar triste demais. E
a gente tem que procurar sempre a não levar por recursos que muitos músicos utilizam e vai mal. Sabe o que é? Às vezes tem músicos que utilizam a bebida para poder tranquilizar. A gente tem vários exemplos de músicos que bebem para poder cantar, que bebem para poder fazer música. Isso não é legal, porque você está criando um artifício para poder se tranquilizar. Vocês sabiam que utilizam isso? Vocês sabiam que muitos músicos da orquestra, por eles serem muito exigidos, eles acabam sofrendo depressão e tomam remédios sérios, porque a exigência de uma orquestra, o peso de se carregar uma orquestra profissional não é brincadeira. Você tem que estudar muito, você tem que ser muito estudioso. O músico profissional tem que estudar 8, 12 horas por dia. Agora não, eu quero ser um músico amador. Eu não quero ter compromisso nenhum com a música, assim, profissionalmente. Eu posso? Posso. Eu posso ser um músico amador bom? Posso. Foi feita uma pesquisa recentemente que o músico amador do Japão é muito melhor do que o músico profissional do Brasil. Que isso, cara? Mas por quê? Porque eles levam uma seriedade muito grande lá, como músico, disciplina. É uma coisa que é muito séria, é disciplina. Isso não sou eu que estou falando não, tá, gente? É pesquisa, tá? Os orientais estão na frente mesmo. É pesquisa. Isso que eu estou falando com vocês, eu não estou inventando isso. Foi pesquisa que saiu, tá? Então não vai falar que o Fábio falou que lá no Japão o músico amador é melhor do que o músico brasileiro. Isso foi pesquisa, tá? Que foi feita e saiu recentemente isso. Mas porque eles levam a coisa muito ao pé da letra. Eles levam as coisas muito a sério. Gente, Então, o que acontece? Por eles levarem isso muito a sério, a performance deles é... Então, tipo assim, você chega numa orquestra sinfônica de Minas Gerais, vocês podem contar quem é mineiro lá. Vocês sabiam disso? Vocês já foram na sala Minas Gerais? Da orquestra sinfônica? Você já foi, Jorge? Sala Minas Gerais? A Filarmônica? Vocês podem contar nos dedos quantos músicos mineiros tem lá. Se tiver 10, é muito. O resto tudo é estrangeiro. Tudo estrangeiro. E aí quando você vai fazer uma prova lá, você tem que ter muito cuidado, porque às vezes você vai ver um com o olhinho puxado lá, você já vai assim, ó, nó, esse cara aí toca muito. E realmente eles tocam. Tocam porque a disciplina deles é aquilo que você falou. Eles são assim, muito disciplinados. E música exige isso. Agora, nós temos uma vantagem, porque a nossa música popular brasileira, ela é muito forte. E ninguém